Sejam de novo bem-vindos. Tenho agora uns pequenos recados para vos dar. Relembramos que ao longo de todas as sessões, as vossas questões podem ser colocadas através da nossa app. Como sabem, podem encontrar no e-mail que receberam quando fizeram a inscrição. Peço a todos que usem a máscara a todo o momento. Vamos agora dar início ao nosso debate e vou apresentar o nosso moderador, o professor Dr. João Leitão. O currículo é longo, eu vou encurtá-lo, muitas abreviaturas, peço que o professor não leve a mal, senão não saímos daqui hoje. O professor é associado com a agregação na Universidade da Beira Interior, é agregado em Engenharia e Gestão, na especialidade de Mudança Tecnológica e Empreendedorismo, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. É doutorado em Economia, com especialização em Economia Industrial pela UBI. Tem curso de especialização em Educação para o Empreendedorismo, pela Babson College, Negociação pela Universidade da Califórnia e Gestão Pública pelo Instituto Nacional de Administração. É investigador externo no Center for Youth and Family Enterprise, da Universidade de Bérgamo, e editor associado de diversas publicações que não vou nomear aqui, peço imensa desculpa. É ainda membro do MIT Technology Review Global Panel e os seus interesses de investigação são, sobretudo, o empreendedorismo, a inovação, o desenvolvimento regional, a sustentabilidade e as políticas públicas. Bom debate. Então, eu acho que já posso dizer boa tarde, visto que já passa das 12 horas. Estamos aqui para promover o debate intitulado Saúde no século XXI. Se me permitem, em primeiro lugar, gostaria de endereçar um agradecimento pessoal à organização do Congresso Nacional do Interno de Formação Geral, em especial na pessoa do Dr. Manuel Maia, que foi muito elogioso nas palavras iniciais que me permitiram, digamos assim, apresentar por terceira pessoa à audiência. Agradecer o convite e, em jeito de contextualização, permitam-me dizer que o posicionamento do debate aqui em torno da saúde não vai ser propriamente só levantar aqui questões de exploração, é na motivação de entender a saúde, a par de outros fatores produtivos, como uma fonte de vantagem competitiva do nosso país. Portanto, se abordássemos esta questão de uma forma mais clássica, a par do capital, terra e trabalho, com certeza que hoje faz todo o sentido incluir o empreendedorismo, o conhecimento, o progresso tecnológico e a forma acabada de introduzir as novidades no mercado sob a forma de inovação. Mas é de saúde que falamos e, quando falamos de saúde, falamos da necessidade também de ter outras métricas de bem-estar e de qualidade de vida das nações, cuja importância tem que ser equiparada à métrica maior do PIB per capita, ou seja, a margem de contribuição em termos médios, cada um de nós, elementos integrantes da população ativa, aportamos para a formação da riqueza nacional. Mais importante do que essa riqueza, falarmos hoje aqui do que seja bastante contributivo e decisivo para o aumento do nível do bem-estar da população e, sobretudo, da sua qualidade de vida numa perspectiva intergeracional. Feito este enquadramento, permitam-me ainda que eu faça também o meu papel de moderador, apresentando as ilustres convidadas e convidados que integram este painel. Começaria exatamente pela minha direita, se me permitem também a delicadeza, pela engenheira Isabel Vaz, licenciada em Engenharia Química, com MBA pela Universidade Nova de Lisboa, foi investigadora no Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Senior Consultant na empresa de consultadoria McKinsey e é hoje CEO do Grupo Luz Saúde. À minha esquerda, já numa perspectiva de geometria variável aqui no painel, a doutora Susana Vargas, especialista em anestesiologia, presidente do Conselho Nacional para a Auditoria e Qualidade da Ordem dos Médicos, diretora do Bloco Operatório Central e do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar e Universitário de São João e ainda coordenadora do Grupo de Trabalho responsável pela norma 13/2020 da DGS Covid-19, retoma cirúrgica para cirurgia eletiva. Muito obrigado às senhoras por se associarem a este painel. Passaria agora, se me permitem, à dimensão masculina do painel. Começando aqui à direita pelo Dr. Fábio Borges, especialista em Medicina Geral e Familiar,
tem um mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde, é diretor da Associação Centro de Medicina P5 da Escola de Medicina da Universidade do Minho, foi presidente da Comissão Nacional de Médicos Internos do Sindicato Independente dos Médicos, integrando atualmente o Secretariado Regional do Norte. Passando agora à minha esquerda, e com também a devida distinção prestada no cômputo global deste painel. Começar por apresentar o professor Dr. José Calheiros, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e da Universidade Fernando Pessoa, membro dos Colégios das Especialidades de Medicina Interna e de Saúde Pública, membro do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa do ABC e presidente da Assembleia Geral da Associação Portugal-ABC. E, por último, mas não menos importante, naturalmente, o professor Dr. António Araújo, professor catedrático do ICBAS, da Universidade do Porto, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto, membro do Conselho Nacional para a Oncologia, membro do Conselho Científico do Registro Oncológico Nacional e presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Bem, eu vou explicar-vos um pouco aquilo que vai ser a minha metodologia para desenvolvimento deste debate e eu vou tentar começar por introduzir um tema sobre o que é que está a acontecer na saúde. Depois irei fazer aqui umas deambulações onde naturalmente a dialética público e privado vai estar presente, as questões da organização, do investimento, do financiamento, as questões da profissão, e, naturalmente, depois tentar que, no final deste debate, também se fale do futuro, designadamente novas tendências ao nível daquilo que é a organização dos serviços, mas também no papel que a investigação tem neste setor. E eu começaria exatamente aqui pela minha direita, lançando o desafio seguinte. O que é que está a acontecer neste setor? Estão a acontecer várias coisas que eu irei destacar aqui, telegraficamente. Está pensada um aumento da oferta, está pensada também e executada, ontem mesmo tivemos a oportunidade de verificar a primeira faculdade privada em Portugal, mais vagas, mais cursos anunciados e também novas e renovadas necessidades e desafios ao nível da formação dos profissionais da medicina geral e familiar. E o primeiro desafio é exatamente, atendendo à procura existente, se consideraria adequada esta intervenção pública a que nós estamos a assistir pelo lado da oferta. Começaria exatamente por si, Engenheira Isabel Vaz. Muito obrigada. Desde já agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, que é com muito gosto mesmo que estou aqui. Enfim, a pergunta logo que me faz assim é obviamente a polémica do momento. Enfim, o que é que eu gostaria de relevar? Por um lado, eu acho que a educação médica e a saúde do século XXI, que é para isso que estamos aqui hoje a discutir, são de facto desafios magníficos que temos pela frente. A medicina vai ser seguramente diferente, está já a ser seguramente diferente. A própria tecnologia que estamos a falar hoje no século XXI e que vai mudar radicalmente a medicina é diferente da tecnologia que falávamos no século passado. Portanto, ou seja, eu costumo dizer, no século passado eram as máquinas, digamos assim. Hoje a tecnologia que estamos a falar de medicina computacional, estamos a falar de ciência avançada de dados, estamos a falar de outro tipo de tecnologia que vai, obviamente, ter impacto brutal na forma como vamos prestar cuidados de saúde e, obviamente, isso também vai ter impacto a tecnologia nas próprias ciências da educação médica, que é por si só uma ciência também. Portanto, o que é que eu julgo que vai acontecer? Eu acho que nós não podemos pensar, hoje Portugal está inserido na Europa e no mundo, é também um polo, como sempre foi, de desenvolvimento para o mundo, e se há ativo que nós temos no país, são de facto as pessoas.
temos mais ativos nas pessoas do que temos de petróleo ou de lítio ou de outras coisas que também são ativos importantes para um país, mas nós, de facto, o ativo mais importante que temos são, de facto, as pessoas. E, portanto, eu penso que o grande desafio da saúde do século XXI em Portugal, para além, enfim, daquilo que é comum à saúde em todos os países, e que tem, acho que o grande desafio é como é que nos vamos manter saudáveis, porque senão os custos vão ser incomportáveis. Penso que esse vai ser o grande desafio de todos os países desenvolvidos, vai ser como é que nos vamos manter saudáveis para, de facto, não termos o sistema em ruptura, mas, enfim, será quase outro debate. Penso que Portugal tem um papel importantíssimo, até pela grande qualificação que tem dos profissionais e, sobretudo, pela grande organização que tem na formação médica, vai ter uma palavra a dizer na Europa. Pelo menos na Europa e seguramente também nos PALOPs. E não podemos desbaratar, de facto, esse capital que Portugal tem, que às vezes é pouco reconhecido e pouco falado. Eu diria que das grandes conquistas dos últimos 50 anos em Portugal é, de facto, a grande regulação que nós temos na formação médica, sobretudo até na pós-graduada, mas também, obviamente, na pré-graduada, mas na especialização médica, e, portanto, vamos dar cartas e, portanto, e transformar, de facto, a educação médica também num aspecto transacionável para o país. Outros que não têm a nossa capacidade também já o estão a fazer e nós podíamos estar bem à frente nesse aspecto. Portanto, esse era o primeiro comentário que eu gostava de fazer. Depois, outro comentário que eu gostava de fazer nós hoje estamos aqui perante muitos jovens médicos que estão a escolher a especialidade e isso também mudou. Ainda agora estava aqui a trocar umas palavras com o Fábio. Eu diria que a medicina geral e familiar vai ser provavelmente, se é que já não é, uma das maiores expoentes de tecnologia dentro das especialidades médicas. Precisamente porque a tecnologia que estamos a falar de aplicação à saúde neste século vai ser justamente a medicina computacional, ciência de dados, modelos preditivos, vai ser a revolução deste século. E quem está à frente desse caminho vai ser a medicina geral e familiar. São pessoas que têm que ter características absolutamente distintivas, inclusive de outro tipo de capacidades humanistas, de reconhecimento, porque são eles que vão ter que fazer, são os médicos de medicina geral e familiar que vão ter que fazer a agregação e a coordenação de um conjunto de dados que vão impactar a saúde das pessoas e que não são só dados clínicos. Aliás, há hoje muitos estudos que dizem que só 20% é que são dados clínicos que impactam a saúde. E, portanto, tudo isto vai mudar. A própria tecnologia aplicada à forma como nós ensinamos medicina, nós hoje falamos muito da medicina personalizada, pensem que a formação também vai ser personalizada e vai estar ao encontro das diferentes mecanismos de aprendizagem de cada um de nós. Aliás, eu até dizia formação de precisão. E, portanto, isto vai impactar completamente no futuro como é que tudo isto vai ser feito e eu penso que são desafios magníficos que temos pela frente. Muito obrigado, engenheira Isabel Vaz. Eu gostaria de acentuar, porque não fui eu que construí naturalmente o painel, e dar os meus parabéns ao painel, porque o painel está assente numa lógica tripla hélice, não é? Empresas, profissionais e académicos. Não sei se notaram, mas eu dei em primeiro lugar a palavra às empresas. E isso tem, obviamente, uma motivação, mas eu quero, sobretudo, sublinhar do comentário anterior a questão da importância estratégica do capital humano. Não só do ponto de vista do profissional de saúde, mas também, obviamente, dos utentes do sistema de saúde. Seja ele na sua vertente nacional pública ou, obviamente, a vertente privada que também vamos aqui endereçar. Mas eu queria voltar novamente à minha questão, até para tentar obter alguma reação da parte do Dr. Fábio Borges, para saber se ele está ou não alinhado com este choque pelo lado da oferta que está anunciado e que eu tanto aqui caracterizei. Portanto, vagas, nova faculdade, desafios ao nível das necessidades de formação. Deveremos e temos que pensar apenas as políticas públicas para já. Já vamos falar depois da iniciativa privada também. Mas devemos e temos que pensar apenas as políticas públicas dedicadas à saúde só pelo lado da oferta?
Obrigado. Antes de mais, bom dia a todos e agradeço também a possibilidade de estar cá e de dizer alguma coisa também dentro daquilo que vos consiga na nossa área. Eu um bocadinho mais puxar para o lado do profissional também, como já foi dito. Indiretamente à questão. Efetivamente, o lado da oferta tem crescido em vários sentidos. E aqui podiam para focar mais na parte pública, mas a parte privada também tem crescido bastante. E relativamente à questão dos profissionais, nós vemos que esta tentativa de aumento da oferta, isto é uma leitura um bocadinho da minha parte, também é para tentar responder àquilo que as pessoas no terreno sentem, que é não têm médico, não conseguem ter acesso a médico. Aqui uma velha e longa questão, nós teríamos aqui de ser certamente um painel para horas a discutir se existem ou não médicos a mais em Portugal, e aqui focando na questão mais particular dos médicos, que também foi aquilo que me foi tocado. Mas aquilo que nós vamos vendo também, e vendo da minha parte, é que claramente há uma assimetria muito grande na sua distribuição. Há médicos muito bem formados e em Portugal, também como já foi mais do que focado, nós temos profissionais médicos altamente qualificados que são, quando se prestam a ir para o estrangeiro, muito rapidamente encontram empregos e trabalhos muito melhor pagos e muito bem conceituados, precisamente pela nossa formação. E eu acho que esta é a pedra de toque que nós temos que preservar, a nossa formação médica em Portugal. Relativamente a este aumento de números, se vai ou não resolver os problemas, e aqui voltando à questão da oferta, mantendo o sistema como está atualmente e vendo aquilo do meu lado, e eu sou recém-especialista e eu acabei o internato há alguns meses, ingressei agora como especialista a tomar conta de uma lista de utentes, a minha resposta muito rápida é não. Não me parece que este aumento da oferta vá resolver estes problemas que atualmente se estão a sentir na saúde. Temos que claramente melhorar, e falando da nossa parte, reter profissionais, e falando da parte pública no Serviço Nacional de Saúde, é um imperativo óbvio e obrigatório, e isso não está a ser feito. Nós estamos a tentar aumentar a oferta. É óbvio que aumentando a oferta, mais cedo ou mais tarde, irão existir mais médicos, irão existir mais médicos colocados noutros locais, mas continuamos com o problema de base. Os profissionais não estão a ser retidos. Os profissionais de melhor qualidade, se não forem estimulados, e aqui não estamos só a falar de nível remuneratório, nem de perto nem de longe, e certamente que a engenheira o dirá, que aquilo que muitas vezes o atrai os médicos do público ao privado não é a parte remuneratória só. Há muitas outras condições que nos faltam e que nos levam a sair, e por isso a parte da oferta é importante, sim. É importante nós revermos e pensarmos bem se temos ou não médicos a mais. Isso é uma discussão, mais uma vez, dependendo de quem está, vai dizer uma coisa diferente. E, como é óbvio, percebermos esta parte que, na minha opinião, a pedra de toque aqui está em reter profissionais. E quando nós os conseguirmos reter, se calhar a parte da oferta deixa de ter a relevância tão grande, ou, sobretudo, este aumento deixará de ser necessário. Mas esta é a minha posição. Muito obrigado, Dr. Fábio, até porque, dadas as limitações identificadas, dá-me perfeita capacidade de mutação e ampliação daquilo que foi a tripla hélice que eu já vos falei, para incluir aqui mais dois fatores, mais duas pás. A pá dos utentes, que quer queiramos, quer não, são cidadãos e cidadãs, e também a pá da sustentabilidade. E é por essa via que eu agora, aqui à minha esquerda, portanto, gostaria de questionar a doutora Susana Vargas com uma questão que pode parecer dura, mas é direta, digamos assim, e gostaria de introduzir neste debate. Quais são, doutora Susana, na sua visão, os fatores críticos para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde? Cabe-me sempre a parte pior. Obrigado pelo convite para estar aqui presente. Eu venho em representação do Hospital de São João, do Centro Hospitalar de São João. O Serviço Nacional de Saúde não foi criado para dar lucro, mas obviamente que tem que ser sustentável, porque senão acaba. E se é possível ter muitos grupos de saúde privados a trabalharem em saúde e a terem lucro, pagando salários 10 vezes superiores àqueles que nós ganhamos nos locais públicos, é possível que o Sistema Nacional de Saúde seja sustentável, sim. Depende de uma boa gestão, depende da qualidade daquilo que o Sistema Nacional de Saúde oferece aos seus utentes e, obviamente, depende da qualidade das pessoas que lá trabalham também. E depende da boa vontade de quem lá trabalha. Nós não estamos, eu estou, como disse, vim em representação do Centro Hospitalar de São João, trabalho no São João desde sempre, entrei para lá com 18 anos, tenho 56, ainda não saí, portanto, gosto muito do hospital onde trabalho. Muitas vezes por amor à camisola, não é pelo que ganho. Vocês sabem quais são os ordenados nos hospitais públicos.
ficariam provavelmente surpreendidos, mesmo sabendo isso, com o que eu ganho por ser diretora do hospital, do bloco operatório central e de urgência do Centro Hospitalar de São João, muito pouco de facto, mas eu gosto imenso daquilo que faço. E gosto porque há muito que fazer e há muito por oferecer aos nossos utentes. E há imenso que fazer também em termos de gestão, e uma boa gestão daquilo que nós fazemos é essencial. Eu sou do tempo em que nenhum médico se lembrava de olhar ao preço daquilo que receitava, daquilo que prescrevia, porque não era esse espírito, não era isso que nos pediam. E, portanto, era indiferente se nós prescrevíamos um paracetamol para o pós-operatório e apareceu paracetamol endovenoso, que custava só 10 vezes mais do que um comprimido, e os doentes ficavam 15 dias a fazer paracetamol endovenoso no pós-operatório, porque ninguém se lembrava de lhe mudar a prescrição para um paracetamol oral que custa dezenas de vezes menos. Não é? E, portanto, a verdade é que a mentalidade dos médicos, dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, de toda a gente, foi mudando. Foi mudando e foi tornando, de facto, foi sendo introduzida a capacidade de nós sermos profissionais de saúde e pensarmos na gestão daquilo que fazemos ao mesmo tempo. E foi um passo que foi necessário dar e que tem sido dado ao longo dos tempos e que cada vez mais há médicos a enverdar pela carreira da gestão e a fazerem curso de gestão. Eu própria estou nesse trajeto. E a verdade é que nós somos tão capazes de fazer isso como qualquer outra profissão. E faz falta no Sistema Nacional de Saúde que seja assim, faz falta que se olhe àquilo que se faz, mas isso não pode impedir de maneira nenhuma que se deixe de praticar medicina com qualidade. E é esse equilíbrio que nós temos que adquirir, que é praticar uma medicina de qualidade, não olhar só a números, e eu tenho, cada vez que eu tento introduzir uma medida nova no serviço que eu dirijo, tenho sempre colegas que me dizem, lá estás tu só a olhar aos números. Nós temos que olhar aos números, porque um doente que fique por operar ao fim do dia é mau para o doente, é mau para tudo. E, portanto, eu penso em números, é um facto que penso em números, mas, acima de tudo, eu penso em números com qualidade. Eu quero que aquele doente seja operado no fim do dia, mas que seja operado com a qualidade e que o prognóstico dele seja tão bom como o doente que é operado no primeiro tempo da manhã, porque as pessoas têm que ter as mesmas condições para o fazer. E isso, de facto, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que se consegue fazer, é sustentável. Eu acho que o Sistema Nacional de Saúde é um sistema sustentável, desde que, de facto, estejamos todos a trabalhar para o mesmo lado e no mesmo seguimento. Muito obrigado, doutora Susana. Sublinho a questão da importância dos modelos de gestão e organização, a que nós voltaremos, obviamente, mas tenho já aqui uma interação da parte dos participantes no Congresso Nacional do Interno de Formação Geral, com origem na Marta Catarina Almeida, que sublinha aqui a necessidade de, neste debate, retomarmos, que já foi introduzida, a temática da necessidade de formação e dos desafios de formação e, inclusive, identificando aqui a perda de qualidade da formação médica que pode decorrer do aumento desmesurado de vagas das últimas décadas. De forma interativa, queremos também discutir a questão que foi aqui levantada e eu aproveito para integrar esta questão e ampliar o repto que coloquei à doutora Susana e passaria a palavra ao professor José Calheiros, até porque também gostaria de ouvir da parte da academia, efetivamente, as vossas visões sobre os fatores que entendem ser críticos para o sucesso da sustentabilidade. Muito obrigado, também pela oportunidade. Eu vou começar logo por fazer aqui um pedido de correção. Eu agradeço que não me coloquem como representante da academia. Primeiro porque sou professor jubilado, que significa que aos 70 anos nós temos direito a chegarmos lá em mais ou menos boa saúde, a passarmos para uma outra categoria que é de potencial desempregado e idoso. E, por outro lado, tive a felicidade de encontrar a oportunidade de dar algum contributo na Universidade Fernando Pessoa. Eu vou sair um bocadinho da linha que me propôs, porque a primeira questão que eu gostava de colocar a todos os participantes é a seguinte: eu estou a olhar ali para o título de Saúde no século XXI, e o que nós temos falado é médicos, profissão, formação, Serviço Nacional
da doença, não, Serviço Nacional de Saúde, e temos esquecido muito do contexto em que a prática profissional se realiza. E, às vezes, eu fico com a sensação que continuamos a ter uma prática profissional isolada. O médico de família no seu gabinete, se tiver enfermeiro tem, se tiver outros colaboradores, outros profissionais, será uma sorte. E, portanto, continuamos a ter um Serviço Nacional de Saúde muito centrado na prática médica, apesar de tudo tradicional. E permitem-me ainda um outro comentário, que é o seguinte. Tendo sido concebido a prática dos cuidados de saúde primário como uma componente, ou melhor, como tendo duas componentes, uma que é a prestação dos cuidados em estado de saúde, praticamente esquecida, talvez só a área da saúde da mulher e da criança seja mais ou menos contemplada, e a prática, portanto, também às fases iniciais da doença, ou às fases mais, digamos, suscetíveis de uma primeira intervenção, os cuidados de saúde primários têm, com frequência, não atuando adequadamente, nem os próprios médicos têm tido, digamos, a orientação nesse sentido. E com isto eu coloco uma questão que é neste tripé que o Sr. Professor falou, que é empresas profissionais e ex-académicos. Eu posso me pôr aqui como sociedade. E como sociedade eu participo participo na Sociedade Portuguesa do AVC, mas participo sobretudo na Portugal AVC, que é uma associação de sobreviventes, familiares e amigos, que até há pouco tempo não tinham qualquer organização e que hoje em dia tentam encontrar não só mecanismos de apoiar as pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral e que ficaram com sequelas. Não acreditem que os meios fabulosos que temos estão disponíveis em todas as esquinas do nosso país. Temos, infelizmente, que pensar que até se morre dentro do hospital com um infarto de miocárdio, sendo profissional de saúde, o que é muito triste e que nos deixa a todos apreensivos. Mas eu queria terminar dizendo só o seguinte, e nesta vertente da sociedade. É com este sistema de saúde para o século XXI e de Serviço Nacional da Saúde, que basicamente é um sistema que ainda continua a ser do radar, ou seja, a pessoa aparece, como dizem os americanos, fixed, e a seguir tem alta e depois volta a aparecer. E como é que nós vamos resolver o problema de 800 mil doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, dos quais 7% essa doença é grave, ou muito grave? Como é que vamos resolver o problema de 1/3 dos portugueses serem hipertensos e continuarmos a apostar na terapêutica medicamentosa quase em exclusividade, que é também uma condicionante, é quase como o paracetamol, mas um bocadinho mais caro? Como é que vamos resolver o problema de ter que à volta de 40% dos cancros são suscetíveis de ser preveníveis, 80% dos AVCs são também preveníveis e 75% ou à volta disso da isquemia do miocárdio, da isquemia aguda do miocárdio também é suscetível de ser prevenível. E, portanto, neste tripé, ser-se saudável é inequivocamente uma mais-valia para o país, é uma mais-valia para a sociedade e para as famílias, e acho que deve ser um desígnio do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, professor. Professor António Araújo, eu ampliava esta discussão em curso sobre os fatores críticos de sucesso do Sistema Nacional de Saúde e integraria também uma pergunta que vem do público, do Filipe Caxido, que lhe solicitava que tentasse endereçar também, aliás, na linha das questões e dos dados objetivos que foram aqui aventados pelo Sr. Professor Calheiros. E então, a pergunta do público é a seguinte: de que modo poderiam ser implementadas medidas políticas de incentivos à promoção de saúde na população, com vista à prevenção de problemas evitáveis, de forma a reduzir o impacto das necessidades dos utentes nos serviços de saúde públicos? Pedia-lhe que, efetivamente, também associasse esta questão aos fatores críticos para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela questão que me colocou. Eu queria começar por agradecer à organização o convite que me fez
para estar aqui presente, é sempre um gosto poder participar. E queria cumprimentar o Sr. Moderador e os meus companheiros de mesa, como é evidente, e dizer-vos que é um gosto poder estar hoje aqui a debater a saúde quando se comemoram os 42 anos do Serviço Nacional de Saúde hoje. E, portanto, é uma data que convém relembrar. E eu ia começar, se o Sr. Moderador me desse permissão, por também abordar aqui alguns aspectos, e eu não vou fugir à questão que me colocou, mas alguns aspectos do que foi dito anteriormente. Nós começámos por falar aqui no painel sobre o avanço que a medicina tem tido e o avanço nas técnicas e na aparelhagem que nós usamos na medicina. Mas a medicina, vocês não se esqueçam que é sempre um ato humano. É sempre um ato que se estabelece entre o médico e o doente. E, portanto, é preciso que, para lá das capacidades técnicas, para lá dos conhecimentos científicos que tenham, que adquiram competências humanas que permitam criar empatia entre o médico e o doente. Não existem teleconsultas, como hoje em dia muito se fala. Existem contactos telefónicos, porque a consulta implica ver o doente, observar o doente, auscultar o doente, palpar a barriga ao doente. Ou melhor dizendo, perdoem-me, senhores doutores, palpar o abdômen. E, portanto, por mais avanço que haja das técnicas médicas, por mais avanço que haja no conhecimento científico, nenhum de nós deve fugir a estabelecer relação humana e empatia com o nosso doente, com a pessoa que está à nossa frente, a queixar-se. Porque só assim é que nós conseguimos compreender o que se passa com o doente. Não existe nenhuma inteligência artificial que substitua o médico e a empatia que ele possa criar com o doente. E isso é algo que vocês vão ter que continuar a ter, a interação com o doente, quer queiram, quer não. E tanto vai ser na medicina geral e familiar, como vai ser na neurocirurgia ou na oftalmologia. Outra questão que foi aqui colocada foi a questão de se temos ou não mais médicos, ou médicos a mais, desculpem, no Serviço Nacional de Saúde, ou no Sistema de Saúde, ou em Portugal. A resposta é, nós estamos neste momento na média da União Europeia. Nós temos cerca de 50 mil médicos inscritos na Ordem dos Médicos e, portanto, dividam pelos cerca de 10 milhões, grosso modo, de habitantes e dá-nos exatamente o número de médicos por 100 mil habitantes, 5, que é a média da União Europeia. A questão prende-se é que já quase metade desses médicos está no setor privado, não está no Serviço Nacional de Saúde. E muitos dos médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde são internos, não são especialistas. E, portanto, fazendo as contas, o número de especialistas no Serviço Nacional de Saúde é, neste momento, claramente insuficiente para as necessidades de saúde da população. E estamos muito abaixo da média da União Europeia nesse aspecto. E isso volta-se um bocado à resposta que se deu há pouco e com muita propriedade, que é como é que nós podemos fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde. Ou porque é que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não retém médicos que tão necessários são para servir a população. E isso daria para outro debate, como é evidente. E não foi isso que me pediu, não foi soluções para os reter. Depois, a outra questão que tem a ver com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. É evidente que o aumento da tecnologia e o aumento do conhecimento médico leva a desenvolver técnicas e medicamentos que são cada vez mais caros. Eu ontem estava a dar uma aula, estava a perguntar aos meus alunos se tinham noção de quanto é que se gastava, por exemplo, num protocolo de quimioterapia para tratar o cancro da mama ou o cancro de pulmão. E a maior parte deles não sabe. Mas nós gastamos à volta de 600, 800 euros por ciclo, portanto, por cada tratamento, e fazemos 4 a 6 tratamentos por doente. Isto é, grosso modo, gastamos 5 mil euros no tratamento completo.
Com a introdução das terapias dirigidas a alvos, com a chamada terapia personalizada, nós começámos por gastar, os de primeira geração custou hoje em dia cerca de 1.000 euros por mês por doente, num medicamento só. Mas se utilizarmos medicamentos de terceira geração, gastamos cerca de 3 a 5 mil euros por mês por doente, num medicamento só, e o doente tem que fazer enquanto beneficiário. Com o advento da imunoterapia, nós estamos a gastar cerca de 5 a 8 mil euros por mês por doente. E hoje em dia já há protocolos que associam imunoterapia com imunoterapia. E gastamos cerca de 13 a 15 mil euros por mês por doente, e o doente tem que fazer isto enquanto beneficiário. Mas se falarmos, por exemplo, da utilização das CAR T-cells, que é a personalização última da imunoterapia neste momento, o doente faz 1 ou 2 tratamentos, mas custa cada um, em Londres, cerca de 400 mil libras por tratamento. E, portanto, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é um aspecto crítico, realmente, quando abordamos a questão só pelo tratamento, só pela doença. E a questão tem muito a ver com isto e com a pergunta que me fizeram, que é, nós, para tornarmos o Serviço Nacional de Saúde sustentável, temos que abordar isto pela saúde, pela prevenção. Temos de tentar diminuir a carga da doença. Temos de tentar educar o cidadão em hábitos de vida saudável. Estava aqui o professor a falar que cerca de 40% das doenças oncológicas são potencialmente evitáveis. Como? Não fumando, praticando exercício, tendo uma alimentação saudável, evitar o excesso de peso, fazer as vacinas, evitar a radiação solar nas horas de maior calor, maior exposição solar e usando protetor solar, etc, etc, etc. Mas para isto é preciso educar a população. E é preciso educar a população desde a infância, em hábitos de vida saudável. E só assim, pelo lado da prevenção, poderemos eventualmente tornar o Serviço Nacional de Saúde mais sustentável. Porque pelo lado do tratamento da doença, muito dificilmente, a não ser que empenhamos regras, tipo plafons, muito dificilmente conseguiremos atingir a sustentabilidade. E para isso, posso-me estender mais um bocadinho, Sr. Moderador? Um pouco mais, sim. Quando eu estiver a falar demais, depois interrompa-me, só favor. E para isso, nós precisávamos de ter, e foi uma coisa que abordámos, que eu estava a falar antes de iniciarmos a sessão, precisávamos ter liderança. O grande problema do Serviço Nacional de Saúde neste momento é falta de liderança. Nós temos uma ministra, neste momento, que não se reúne com os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais há meses. Temos umas ARS que nada fazem para realmente administrar a saúde na sua região. Temos conselhos de administração que andam perfeitamente à deriva porque não têm orientação da tutela. E eu desafio-vos a dizerem-me um diploma estruturante para o Serviço Nacional de Saúde ou para o Sistema de Saúde, que são coisas diferentes, que esta tutela tenha publicado em Diário da República. E depois da falta de liderança vem uma outra questão que me foi chamada a atenção na altura, e muito bem, que é a falta de estratégia. É evidente que nós não podemos ter estratégia sem ter liderança. Associado a isto, depois, para podermos ter realmente uma saúde para o século XXI, vem a questão da autonomia. Nós temos conselhos de administração que, para comprar um prego, necessitam ter autorização não só do Ministério da Saúde, mas do Ministério das Finanças. Para contratar mais médicos, de acordo com as necessidades que eles sentem que existem nos seus hospitais, têm que ter autorizações especiais do Ministério das Finanças. Para desenvolverem áreas estratégicas de serviço à sua população, têm que ter autorização do Ministério das Finanças. E, portanto, temos conselhos de administração que não administram nada, que não têm autonomia nenhuma.
Não servem para nada, quase. E depois, ligado a isto, e na sequência disto, eu estou quase a acabar, como é evidente, até porque é um tema que pouco diz às pessoas, não é? Tem a ver a questão do financiamento. Todos nós sabemos, toda a gente fala que o Serviço Nacional de Saúde está subfinanciado há décadas. Mas nunca ninguém fez nada para resolver o assunto. Nem ninguém sabe ao certo, seguramente, qual deveria ser o financiamento ajustado para o Serviço Nacional de Saúde não estar subfinanciado. E depois, e só agora mesmo para terminar, faltam ainda duas coisas. A primeira é a questão da organização ou da reorganização das estruturas de saúde e da relação entre os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares e os cuidados terciários. E, por fim, voltando à pergunta que me fez, a questão da educação da população. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Tomo boa nota da questão dos modelos de gestão e organização. Já lá vamos. Agora quero introduzir algo que tem a ver exatamente com questões também de estrutura e de organização, mas a um outro nível. E primeiro gostaria de ouvir o Dr. Fábio sobre qual é que é a importância que atribui à complementaridade entre a rede pública e a rede privada de saúde, isto tendo presente a experiência da crise pandémica, Covid-19, e se considera estas redes verdadeiramente resilientes em termos de capacidade instalada. E quando falo de capacidade instalada, não falo só de camas ou de possibilidade de internamento. Falo sobretudo dos meios técnicos, mas ainda mais importante, os diferentes níveis de capital humano. Bem, pegando então se calhar na primeira parte, na complementaridade se calhar entre os sistemas, entre a parte mais pública e a parte privada, eu penso que é notório para qualquer um de nós que percorra o serviço de saúde, que tenha que ir ao médico de família, que tenha que fazer algum tipo de exames, que o Serviço Nacional de Saúde neste momento não tem qualquer capacidade de dar resposta a tudo, às suas solicitações. Eu, quando médico de família, se peço umas análises, um exame a um doente meu, ele tem que o fazer a uma instituição privada, porque muito dificilmente os hospitais públicos e a parte pública do serviço têm capacidade de dar esse tipo de resposta. Pelo que, como é óbvio, esta complementaridade e que se acentuou em parte na pandemia, em particular foi muito visível na questão dos testes à Covid, por exemplo. Lembro perfeitamente no início da pandemia que foi precisamente a conjugação entre os hospitais públicos e as instituições privadas que permitiu começar a dar alguma resposta à quantidade crescente de testes que eram necessários fazer. E a título de exemplo, e depois, claro, os internamentos e que foi preciso também distribuir e aumentar a capacidade de hospitais que se chegou a um ponto em que no ano passado se fechou tudo e para evitar que isso acontecesse, claro que necessitamos de recorrer aos nossos parceiros privados para conseguir continuar a dar resposta. Eu penso que neste momento, tendo em conta como o serviço está feito e pegando naquilo que o professor António Araújo disse da suborçamentação crónica do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde neste momento não é capaz, não tem estrutura suficiente para dar resposta a tudo e, como é óbvio, se não houver complementaridade dos privados, e aqui há muitas formas de abordar como é que pode ser feita esta complementaridade, não dá resposta às necessidades sentidas da população. A segunda parte, peço só que me volte a questionar, era sobre É se efetivamente considera estas redes, tanto a pública como a privada, resilientes. Ou seja, se têm a elasticidade necessária para fazer face a situações extremas, como aquela que experienciámos nos últimos tempos e que ainda estamos a experienciar com um elevado grau de incerteza associado. Elas elásticas são, só que aquilo que dá a entender é que o elástico já rompeu há algum tempo. Tal como eu penso também abordei isso há pouco na outra intervenção, mas se qualquer um de nós que trabalhava no Serviço Nacional de Saúde pré-pandemia sentia que já estávamos a esticar a corda ao máximo, peço desculpa a expressão, mas todos nós sentíamos isso, que estávamos já num ponto em que estávamos a fazer muito mais do que aquilo que seria o esperado e que já estávamos a segurar as pontas para onde não houvesse mais, em situação pandémica, honestamente, em uma perspectiva pessoal, acho que não
não houve um desmoronar completo, como se calhar muitos estariam à espera, e que mostrou que se calhar ainda havia uma capacidade instalada dentro do serviço de dar alguma resposta, mas como é óbvio, se não houvesse a complementaridade, isto não teria corrido tão bem dentro do mal que poderia correr, do como correu. Pelo que é óbvio que a suborçamentação, voltando a esta questão, acho que isto é a pedra de toque neste ponto, levou a que chegássemos a um nível de, claro, os serviços já estão subdimensionados. É claramente necessário rever tudo isto. É preciso olhar de cima, uma visão estratégica a longo prazo e contar, enquanto não temos, pelo menos a minha visão é esta, como neste momento não temos capacidade pública, temos que contar com os privados e isso tem que estar portanto, no nosso ponto de ordem. Mais para a frente, se isso é ou não feito, isso depois são decisões que quanto país temos que tomar, mas neste momento acho que não há volta a dar. Muito obrigado. Professor José Calheiros, podemos saber da sua visão em relação às formas de exploração desta complementaridade? Eu não vejo, senão, vantagens em ser complementar e atuar de modo, no fundo, a que as pessoas em estado de doença possam ter os melhores cuidados possíveis. Mas volto a insistir, o financiamento que é indispensável passa por termos uma estratégia de reduzir aquilo que é suscetível de se poder intervir precocemente. E nesse aspecto, eu mostrei aqui ao professor Araújo uma coisa fantástica. Conselhos para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro, estou a arrumar papéis e a deitar fora. Europa contra o cancro, 1989, vamos baixar em 15% a mortalidade por cancro até ao ano 2000. O que é que nós temos assistido? Em alguns países, e atenção, quando falamos de cancro em geral, estamos a falar de um saco muito complexo. Alguns países têm efetivamente melhorias substanciais, mas a União Europeia, e hoje também é o Dia da Saúde na União Europeia, a senhora von der Leyen está a fazer um discurso fantástico que é, mais uma vez, de proteger a torre, o castelo da Europa, que é a próxima pandemia, como é que nós vamos estar prevenidos, vamos estar organizados. Eu tive o privilégio de, durante 4 anos, participar, por força das responsabilidades no Instituto Ricardo Jorge, no SCDC, nas atividades do Advisory Forum, etc. E não há organização mais organizada do que o SCDC para estas questões. Só que as surpresas caem-nos inesperadamente, mesmo com todos os jargões e departamentos, preparedness, early response e mais não sei o quê, e tudo veio cair de um dia para o outro. E só para concluir, eu diria, não há políticas públicas para os 4 grandes problemas sérios que afetam aquilo que é, fundamentalmente, as questões das doenças crónicas, que é, e que no fundo são controladas pelos grandes poderes. Álcool, tabaco, alimentação, até se paga para que se demonstre que é o sedentarismo e não é a alimentação, que os investigadores façam investigação já dirigida para conseguir alterar os resultados. E, portanto, a Europa nunca quis meter-se de uma forma séria e responsável na questão da prevenção e controle das doenças crónicas, incluindo, por exemplo, a questão da saúde ambiental. Muito bonito para as avenidas grandes de Lisboa ter lá controle da contaminação atmosférica, etc. Mas tudo o que se passa à nossa volta, sejam as lixeiras à porta das casas das pessoas, seja Portugal importador de resíduos tóxicos, que também é outro estatuto que custa a acreditar que assim seja. Portanto, estas políticas não funcionam a nível da União Europeia. E quando funcionam é sempre no lado da proteção dos interesses económicos. Dou um último exemplo. No SCDC, houve um dia em que foi colocado na agenda a questão do cancro do estômago e do Helicobacter. Não houve uma única voz dos vários países presentes que estivesse interessado em que essa fosse uma área relevante, que ainda continua a ser relevante entre nós. Porquê? Porque eles já há muito tempo que deixaram de ter esse problema. E, portanto, dentro desta interação até que é interessante e importante, de doenças infecciosas e doenças crónicas, até aí existe
uma visão da política que, no fundo, é proteger-nos do que são as ameaças exteriores. Muito obrigado. Aproveito para integrar no debate uma questão colocada pela Ana Carolina Rodrigues Chumbo e que pedia a todas e a todos os intervenientes neste painel para comentarem se assim entenderem. Diz e escreve a Ana Carolina, permitam-me a expressão. Há quem diga que para baixo de Coimbra somos um país diferente em termos de capacidade de prestação de cuidados de saúde por parte do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, as pessoas sentem necessidade de recorrer mais ao setor privado, os médicos do SNS. Nem os rastreios oncológicos seguem os mesmos moldes. Partilham desta opinião? Se sim, como se justificam estas discrepâncias dentro de um mesmo país? Eu sugeria começar aí pelo meu lado esquerdo, mais esquerdo. Professor António. Não, pedia-lhe alguma capacidade de síntese, sim, e brevidade no comentário. Aliás, a todos. Eu poderia começar logo por responder que realmente o Norte é que é bom, não é? E, portanto, estava respondida à questão. Abaixo a coisa começa a ser mais complicada, mas não é tanto assim. É evidente que há alguma discrepância entre aquilo que se observa entre o Norte e o Sul no acesso aos cuidados de saúde. E há alguma discrepância porque, e eu vou falar assim muito abertamente, porque na região Sul os cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde nunca conseguiram responder aos anseios da população. E é relativamente simples disso acontecer. É os hospitais terem mais listas de espera bastante mais demoradas, ser mais difícil fixar médicos nos cuidados de saúde primários, por exemplo, que é uma área extremamente deficitária na zona da Grande Lisboa e depois na zona sul. E o que é que isso leva? Leva as pessoas a recorrerem muito mais ao setor privado, forçosamente. E na região sul existe uma tradição muito grande, e lembro, por exemplo, o Hospital da Cruz Vermelha, portuguesa, que tem anos, existe uma tradição muito grande de recorrer muito ao setor privado em detrimento do Serviço Nacional de Saúde. O que fazer para alterar este aspecto? É simples. Era fazer com que o Serviço Nacional de Saúde conseguisse corresponder aos anseios da população que serve. E, portanto, há que ter que fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, neste caso, a nível dos cuidados de saúde primários. E eu volto a frisar, a zona de Grande Lisboa, curiosamente, é uma área extremamente deficitária em médicos de cuidados de saúde primários, e depois, não os havendo colocados, também se torna deficitária na formação de jovens especialistas, e por isso muitas das vagas que abrem é cá no Norte para o internato complementar, e depois a colocação é lá no Sul. E só assim, só criando realmente possibilidade de fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde e depois os hospitais também poderem dar resposta atempadamente às necessidades de saúde da população, é que se consegue que a população, ou que se conseguiria que a população recorresse muito mais ao Serviço Nacional de Saúde que ao setor privado. Neste aspecto, acresce ainda ao facto de haver provavelmente uma sensação de melhor organização dos cuidados de saúde no setor privado que no setor público na região sul. O que não se passa na região norte. Eu vou apanhar a pedra de toque e vou aproveitar a oportunidade que me foi conferida para discutir com duas responsáveis de gestão essas questões da gestão e da organização. E é exatamente, eu queria voltar aqui à senhora engenheira e gostaria de discutir modelos de gestão e organização do setor de saúde, mas para diferentes níveis hierárquicos, não é? Visto que até agora falámos muito, eu diria, na abordagem genérica. Agora vamos tentar ser mais específicos, digamos assim. Ou seja, estes modelos para diferentes níveis hierárquicos, com articulação
e diálogo entre diferentes especialidades, mas em torno de uma especialidade integrativa. Por exemplo, medicina interna. Eu faço aqui alusão a 2 hospitais, por exemplo, os casos do Hospital Pedro Hispano e do Hospital Beatriz Ângelo, e aos seus modelos de financiamento. Não é? E começaria exatamente por si para auscultar, atendendo à sua experiência, permita-me, operacional, mas também estratégica, quais é que são as suas visões e contributos ao nível das novas formas de organização e gestão, tendo em consideração esta referência que eu acabei de colocar. A pergunta é extraordinariamente interessante e não sei se vou dar a resposta que está à espera. O Hospital da Luz, em Lisboa, abriu em final de 2006, princípio de 2007. E tive o privilégio na minha vida de ter uma equipa de medicina geral e familiar e de medicina interna, que eu costumo chamar carinhosamente a especialidade rainha, que me ensinaram uma visão completamente diferente da organização hospitalar, e deixem-me aqui recordar o Dr. João Sá, que foi quem me ensinou. Não só o João Sá, mas também depois o José Andrade Gomes, outro grande nome dentro do nosso hospital, e também nos cuidados intensivos, que fazia parte, enfim, deste modelo todo de coordenação de realmente de especialidades que fazem um pilar de coordenação dentro do hospital. Portanto, no nosso caso era a medicina interna, a medicina intensiva e a medicina geral e familiar, e montámos este modelo numa lógica de gestão privada. Porquê é que estou a dizer isto? Porque quando, anos mais tarde, temos o privilégio de ter a responsabilidade pela saúde da população de Loures e com o Hospital Beatriz Ângelo, houve várias pessoas que me disseram: agora quero ver se consegues fazer esse modelo no público. E conseguimos. Aliás, viemos aprender e muito ao Pedro Hispano, precisamente, e porque isso é importante. Eu acho que quando nós falamos hoje das complementaridades do público e do privado, acho que a conversa está sempre um bocadinho enviesada, felizmente não neste painel, mas de facto todos nós temos imenso a aprender uns com os outros. E eu aprendo imenso, eu sou uma esponja de aprendizagem. E a verdade é que se conseguiu fazer o mesmo modelo em ambiente público com um esquema de financiamento completamente diferente. Portanto, ou seja, a maneira como os cuidados de saúde são financiados no privado e no público são completamente diferentes. E a maneira, e é aí que eu queria chegar, é que para se mudar os sistemas de saúde, a grande arma estratégica é sempre a forma como eles são financiados. Porque dão incentivos diferentes. Os meus colegas, e eu tenho isso, eu também sou colega deles no Serviço Nacional de Saúde enquanto gestora do HBA, portanto, tenho um tipo de incentivos lá e tenho incentivos diferentes no setor privado. Portanto, a grande arma estratégica chama-se sempre como é que se financiam cuidados. Ainda há pouco eu estava a conversar com a Susana e ela dizia-me amargamente que, e é verdade, os hospitais do Norte são tradicionalmente mais bem geridos no setor público do que no Sul, e o que é que eles ganham com isso? Mais trabalho, como eu costumo dizer, costumam ter um prémio que é trabalhar é mais. E, portanto, isto é um mau incentivo. Ou seja, a única coisa que impede nesta profissão maravilhosa que todos nós temos, que é ser profissionais de saúde, é de facto sermos muito carolas, e às vezes passamos por cima dos incentivos errados que nos dão, porque se não fosse isso, já estávamos, isto era uma tragédia. E realmente, estrategicamente, tem-se contado muito com a carolice de todos nós para passar por cima de incentivos errados. Portanto, parte boa da conversa. Conseguiu-se fazer um modelo, efetivamente, de coordenação e de governação clínica que começa no lado hospitalar, nos cuidados hospitalares, na medicina interna, mas muito antes disso, já foi aqui amplamente focado, que o sistema só é sustentável pela prevenção, portanto, ou seja, evitarmos estarmos doentes, e dentro já do sistema de saúde, essa missão é da medicina geral e familiar, em primeira linha, é a primeira linha de defesa em medicina geral e familiar, a linha de defesa zero
é todos nós como sociedade, é desde logo o desporto nas escolas, desde logo a educação, é desde logo o sistema, quer dizer, é tudo o que está a montante do sistema de saúde, mas dentro do sistema de saúde a primeira porta e a primeira linha de defesa é de facto a medicina geral e familiar, e a verdade é que é possível fazer no público e fazer no privado, porque no final do dia os modelos de governação clínica são técnicos e se conseguirmos ultrapassar os incentivos errados que temos pelo financiamento, a verdade é que se pode fazer, e nós somos o exemplo disso, em que se fizemos isso num hospital público, o que já tínhamos feito num hospital privado, com a mesma lógica de governação e de tecnicidade clínica que é preciso ter. E isso são boas notícias, apesar de tudo. Portanto, ou seja, não devemos dizer, porque nós estamos sempre a queixar-nos, nós temos que dar a volta, temos que fazer dos problemas oportunidades. Deixe-me só, eu não quero também, mas disse uma coisa muito importante que é, e aqui o Fábio já respondeu, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, foi extraordinário na resposta à pandemia. Vamos lá ver uma coisa, pensem que nós quando começámos esta pandemia, a nível de cuidados intensivos, e que foi uma especialidade severamente fustigada nesta pandemia, pela doença que nos caiu em cima, se tivéssemos tido uma pandemia de apendicectomia, teria sido a cirurgia geral, enfim, foi uma doença respiratória e, portanto, obviamente, houve aqui uma pressão enorme sobre essa especialidade. E nós começámos esta pandemia, tínhamos 4 camas por 100 mil habitantes, ou coisa que o valha. E acabámos esta pandemia com próximo dos 9 e tal, 10, que é o que tem uma Itália, o que é que tem a Espanha. E repare que o sistema foi capaz de, num muito curto espaço de tempo, duplicar a sua capacidade de forma absolutamente exemplar. E, portanto, ou seja, nós somos muito bons nisto. Nós, portugueses, nós hospitais, nós SNS, nós sistema de saúde, nós médicos, nós a formação que temos, nós gestores. Portanto, nós não podemos estar sempre também dizer mal de nós próprios, porque foi extraordinário, foi notável em qualquer parte do mundo o que foi feito, por exemplo, a nível dos cuidados intensivos em Portugal. E não só, a nível de todas as outras especialidades, a medicina interna, a pneumologia, que se reinventaram, houve enfermarias que foram transformadas em ventilação não invasiva, médicos que foram e rapidamente conseguiram organizar-se, houve gestão médica na reorganização de se poderem ajudar uns aos outros e de rapidamente poderem constituir-se e trabalharem de forma diferente para poder responder a uma coisa que para nenhum sistema, em parte nenhuma do mundo, está preparado, porque ninguém é dimensionado para uma situação de catástrofe. Portanto, isto para dizer que a sustentabilidade vem antes, a montante, é preciso haver políticas de desporto, políticas porque as miúdos quando fazem desporto não fumam, comem bem, não engordam. Portanto, é antes que tem que começar. A medicina geral e familiar, não tenho a mais pequena dúvida que vai ser a grande especialidade do século XXI, porque só há sustentabilidade com garantia de prevenção e nós não ficarmos doentes, e depois modelos de organização, obviamente, hospitalares, que têm que ser corretamente incentivados a montante também, por correta forma de financiar. O público e o privado é uma falsa questão, porque, mais uma vez, depende de como é que todos nós, como sociedade, nos organizamos num sistema coerente de financiamento dos cuidados de saúde e das famosas complementaridades. Portanto, hoje nós somos incentivados também de forma errada e só pela extraordinária qualidade dos profissionais de saúde é que não há mais porcaria. E mesmo assim há muita, mas só não há porque efetivamente a ética vem primeiro. E apesar de tudo, todos nós somos conscienciosos e no final do dia estamos aqui para conseguir tratar melhor e às vezes ultrapassando os incentivos errados que todos temos. Muito obrigado. Doutora Susana, partilha desta visão, e espero não me estar a apropriar indevidamente daquilo que foi o conteúdo rico da intervenção anterior. Partilha desta visão de que diferentes mecanismos de financiamento, conjugados com incentivos e modelos diferenciados de organização e gestão, com reflexo na qualidade de vida no trabalho de todos os profissionais de saúde, têm uma importância determinante naquilo que é a performance das próprias unidades hospitalares, seja essa performance medida em termos de satisfação dos profissionais e dos utentes, seja em termos de produtividade, seja em termos de eficiência, que são medidas muito diferentes. Completamente, partilho completamente dessa opinião e tenho essa posição. Mas deixe-me aproveitar esta oportunidade para reunir e reforçar algumas das ideias que foram aqui faladas e que eu gostava de também dar o meu contributo. Primeiro, de facto, é evidente que o sistema, os médicos portugueses são
fabulosos. Nós temos uma formação fabulosa, nós sabemos disso. O país tem consciência disso e a Europa também, a Europa e outros países, porque há bocado foi referido que quando nós saímos somos imediatamente absorvidos pelos melhores hospitais de outros países e tentam fixar os nossos médicos, porque de facto temos uma boa formação e isso não se pode deixar perder. A medicina no século XXI vai se basear, como disse a Isabel agora mesmo e muito bem, na medicina geral e familiar. A prevenção é a base da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Embora surjam doenças novas, como foi esta pandemia, como são outras doenças que aparecem, como nós vemos, a nossa população é uma população envelhecida porque nós conseguimos tratar doenças e mantê-los e temos uma população muito envelhecida, mas começamos a ver mortes na população jovem. E, portanto, há outras coisas que começam a surgir e nós temos também que nos preparar para isso. Mas a verdade é que a medicina geral e familiar vai ser, é o nosso pilar, a nossa base de sustentação e nós não podemos deixar, e era isto que eu queria frisar, que a formação da medicina geral e familiar seja pior, seja inferior àquilo que é, neste momento, o nosso standard, a nossa base da medicina. E todos os comentários que têm vindo a público nesta altura e todas as questões e o debate que tem vindo não faz nenhum sentido. A medicina geral e familiar é uma especialidade, tem a mesma formação que temos todos, a especialidade tem o mesmo tempo, a mesma exigência que tem a minha, que tem a do professor Fernando Araújo, que tem do professor António Araújo, desculpe, e do professor Fernando Araújo também, de toda a gente, e a verdade é que nem sequer passa pelas nossas cabeças que a coisa seja de forma diferente. Só podia passar pela cabeça de alguém que não faz parte da saúde e que não trabalha na área da saúde. E o que é que, em relação aos médicos, se há médicos a mais, também veio essa discussão, o professor António Araújo falou em alguns números, eu até os tenho aqui retirados da OCDE, e de facto nós temos a terceira melhor média de médico por 1000 habitantes da OCDE. Portanto, nós não temos falta de médicos, não é necessário que hajam, que proliferem faculdades de medicina para formar mais médicos para os pôr no mercado, porque o que ia acontecer não era haver mais médicos de medicina geral e familiar para serem depois ocuparem os lugares que ficaram vagos, que são cerca de 30 e tal em cada ano, que ficam vagos porque as pessoas não concorrem aos lugares abertos para o Sistema Nacional, ou não preenchem os lugares do concurso para o Sistema Nacional de Saúde. O que ia acontecer, é o que já está a acontecer, é que não há capacidade formativa para a formação especializada e, portanto, ia haver mais medicina não diferenciada e não é nesse sentido que nós queremos caminhar e penso que estamos todos de acordo no painel em relação a isto. Em relação aos modelos de gestão, aos modelos de financiamento, é claro que esse é o modelo, é de facto o que faz mover e o que é preciso para os hospitais progredirem, para conseguirem evoluir e para conseguir ter a resposta adequada àquilo que lhes é pedido, ao número de utentes, às doenças que os utentes têm. Há bocado o professor Fernando Araújo falou dos preços, por exemplo, de um ciclo de quimioterapia, o professor António Araújo, desculpa, a segunda vez, de um ciclo de quimioterapia, e eu posso-vos dizer que trabalho no bloco operatório, como sabem, e, por exemplo, uma simples prótese para um bypass aortobifemoral anda na ordem dos 30 mil euros. E, portanto, qualquer material cirúrgico, uma prótese, que se fazem agora as próteses aórticas percutâneas, as válvulas aórticas percutâneas, custam centenas de milhares de euros e, portanto, a saúde é muito cara. A prevenção da saúde é essencial, mas a verdade é que nós vamos ter que continuar a fazer estes tratamentos altamente diferenciados. Nós vamos continuar numa medicina altamente diferenciada, altamente tecnológica, cada vez mais defensiva e não podemos perder a relação médico-doente, que é fundamental, como falou também o professor António Araújo, que de facto, no meio disto tudo, vai continuar a ser a nossa ligação ao doente, a nossa forma de trabalhar com o doente, a nossa forma de estar perante o doente, o essencial. E, de facto, se nós nos sentirmos incentivados e se nós nos sentirmos recompensados e queridos por estar a dar o nosso melhor, obviamente que o Sistema Nacional de Saúde terá muitos adeptos e muita gente que vem trabalhar para o Sistema Nacional de Saúde e não só por carolice, como eu e o professor António Araújo e outras pessoas que trabalharam, e o professor Calheiros que também trabalhou, de facto, por carolice no Sistema Nacional de Saúde. Não é?
e porque gostamos dos nossos doentes e porque gostamos do nosso trabalho. Muito obrigado, doutora Susana, pelas suas contribuições e testemunho na primeira pessoa, muito importantes, que abrem espaço para que eu passe dos modelos de gestão e organização para a estratégia, que é, para alguns, um nível ainda mais estratosférico, digamos assim. Porquê? E porquê a estratégia? Porque era importante que também se discutisse neste fórum, e visto que estamos a falar de saúde no século XXI, qual é que é o papel do setor da saúde, em especial da investigação, como já foi aqui deixado por vários intervenientes, essa dica efetiva, com exemplos, qual é que é o papel na renovação do setor da saúde e, sobretudo, na revisita das estratégias regionais de especialização inteligente. E a esta minha questão juntava um comentário com origem no Manuel Maia, que questiona o seguinte: sendo os médicos a representação científica da saúde, não faria sentido serem consultados e fazerem parte dos grupos de trabalho das políticas estratégicas nacionais para Portugal, como, por exemplo, o desporto escolar, medicina desportiva, aeroportos e centrais energéticas, com potencial impacto na saúde das comunidades por exposição, isto de forma séria e com peso semelhante aos outros intervenientes. E eu começaria exatamente pelo professor António para lançar este repto mais estratégico, mais estratosférico, porque, como já foi dito aqui, por vários intervenientes, também falta estratégia. E para haver estratégia tem que haver discussão, tem que haver um abanão, tem que haver mudança e tem que haver, sobretudo, liderança, como acabou de dizer há pouco o professor António, e capacidade de decisão. A mim só me calham as perguntas difíceis, Caneco. Deixem-me só fazer um pequeno comentário relativamente a tudo isto que foi dito. Saiam daqui com uma certeza: a saúde é barata. O que é caro é a doença. E daí que o importante seja apostar na prevenção, apostar na saúde das pessoas. Ok? Relativamente àquilo que me colocou, à pergunta que me colocou sobre a investigação científica. Eu sou muito adepto da investigação científica, participo em muitos ensaios clínicos, porque acredito sinceramente que a investigação científica é o motor da academia, é o motor do meu serviço, no meu caso, é o motor do hospital e pode ser o motor do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde. E porquê? Porque fazer investigação científica permite-nos contactar, no caso da investigação clínica, contactar com o que de mais avançado se faz na Europa ou no mundo, permite fornecer aos nossos doentes a possibilidade de ter acesso a novas terapêuticas, a novas tecnologias, permite garantir a qualidade dos atos prestados, porque nós somos super, hiper vigiados enquanto fazemos investigação científica e, portanto, permite imprimir uma marca de qualidade. Mas mais que isso, a investigação científica pode ser o motor do país, porque fazer investigação científica pode permitir depois exportar conhecimento. Infelizmente, nós temos apenas uma grande empresa na área do medicamento em Portugal, assim grande. Temos muitas empresas portuguesas na área do medicamento, mas grande, temos a Bial, que tem conseguido imprimir um forte componente de investigação científica dentro da empresa. E isso tem agora resultados visíveis. É a primeira, se não é a primeira, é uma das primeiras empresas portuguesas a ter um produto desenvolvido, não é propriamente em Portugal, mas por uma empresa portuguesa, e que permite depois exportar esse conhecimento e permite tornar-se líder numa área onde ela está inserida. E, portanto, a investigação científica é fundamental para as instituições, é fundamental para o Serviço Nacional de Saúde, para o sistema depois de saúde português e para o país em si, para se desenvolver.
e pode ser fonte, como é evidente também, de alguma sustentabilidade. Eu, se me permite direcionar o debate, voltaria aqui à engenheira Isabel, até para... Também gostaria de saber a sua visão em relação ao papel da investigação, mas, em especial para si, qual é que é o papel que atribui ao empreendedorismo tecnológico, nomeadamente o papel que a criação de spin-offs académicas, ou mesmo spin-offs em contextos de grupos empresariais com áreas de negócio associadas à saúde, para que, por exemplo, projetos de referência na área da telemedicina e cardiologia, que estão, digamos assim, a ser desenvolvidos, exatamente como referiu o professor António, poderem passar a condição de projeto piloto e, inclusive, passarem a ser exportáveis como serviços de alto valor acrescentado. Enfim, continuando aquilo e concordando totalmente com o que estava a dizer, eu penso que nós temos dois tipos de investigação, não é? Uma que é básica e que, contrariamente ao que muita gente pensa, é absolutamente fundamental, porque é na básica que tudo nasce e, evidentemente, que aí o financiamento, tipicamente, é pelos Estados, digamos assim, é por todos os contribuintes, porque, de facto, não há, a investigação básica está muito a montante de poder chegar ao nível depois de ser transacionável, digamos assim. Portanto, é um investimento que todos nós, como população e como sociedade, devemos fazer. E depois temos a investigação toda translacional e depois as próprias plataformas de inovação aberta nas parcerias que todos temos que fazer para que determinados produtos venham à luz do dia. Acho que os hospitais têm uma função absolutamente fundamental, não só nessa investigação translacional, mas como Living Labs, ou seja, é o sítio onde efetivamente se fazem pilotos e se faz a translação para o mercado, bem como também, e há muito pouca tradição em Portugal, depois da ligação aos fundos de investimento, que no fundo apostam em 20 para ter uma e para isso é preciso dimensão. E, portanto, nós temos que deixar de ter medo da palavra lucro, de ter medo da palavra investimento, porque são estes grandes private equities que são especializados, inclusive, nestas áreas de investigação, como sabe, que no fundo depois apostam e que conseguem ter a capacidade, a dimensão, a economia de escala para apostarem em 100 e saem 10 e para eles é-lhes igual que as outras 90 não dão, mas conseguem de facto ter os movimentos de inovação aberta. Nós, hospitais, temos uma grande responsabilidade, que é de facto, e nós hoje ajudamos, não vou dizer centenas, que seria exagero, mas claramente dezenas de startups a montarem, digamos, o business case e com os nossos médicos, etc., para de facto depois entrarem no mercado e fazer justamente essa ligação a private equities, etc., que depois lhes dão a capacidade de ir para o mercado e nós próprios investimos. Eu posso dizer que nós neste momento temos investimento direto em 3 ou 4 startups, entre elas algumas de medicina geral e familiar, como a mais conhecida que é a APIL, por exemplo, e temos outras em que estamos a investir, mas justamente dando a capacidade de acesso a investimento e de private equity. Eu queria também só dizer uma coisa muito importante. Do ponto de vista de formação, há uma coisa que vai ser paradigmática na formação médica deste século. É que são as parcerias com a engenharia. A engenharia vai ser a parceria, a Paramount, deixa-me dizer assim, a Paramount Partnership do século XXI para a medicina. E, portanto, mesmo hoje nós temos uns campos, nós chegamos a Harvard, e está lá tudo no município, almoçam todos juntos, a medicina, o legal, e, portanto, e aquela gente toda fala. Nós aqui continuamos a ter uma faculdade para aqui, outra faculdade para ali, esta gente não fala uns com os outros. Aliás, eu costumo dizer, os engenheiros casam entre os engenheiros e os médicos casam entre os médicos, e que é uma chatice do pior, porque depois ninguém aprende nada com nada. Portanto, acho que já temos que mostrar todos. E de facto vai ser. Portanto, ou seja, pensem, e eu estou sempre a dizer isto, na medicina geral e familiar, sobretudo nas medicinas internas, a parceria com a engenharia, a medicina computacional, tudo o que é engenharia de dados, pensem que só 20% dos dados vão ser fundamentais para fazer a predição da saúde das pessoas. Os dados clínicos representam só 20% disso. Todos os outros são, já lá os senhores professores já estiveram a falar sobre isso, os dados epigenéticos, as ambientais, tudo isso vai influenciar na saúde. E, portanto, a engenharia de dados vai ser a grande inovação da medicina do século XXI. E, portanto, significa isto, que a vossa formação não chega só a aprender em medicina, lá já dizia o grande Abel Salazar, quem só sabe medicina, nem de medicina sabe, e se hoje isso é verdade, então,
é brutal. E, portanto, a vossa formação vai mudar. Vocês vão ter que perceber medicina computacional, vão ter que perceber dados, vão ter que perceber de engenharia. Eu tenho esta mesma guerra nas faculdades de engenharia, onde tenho a honra também de tentar influenciar a robótica. Nós hoje temos N parcerias com as escolas de engenharia que estamos a testar coisas. Nós estamos a testar o próximo consultório digital da medicina geral e familiar, está a ser feito com o Instituto Superior Técnico e com robôs. Com robôs não é para fazerem de médicos, atenção, é robôs para ajudarem os médicos. Portanto, e isso é uma mudança completa de paradigma naquilo que vocês têm que aprender. E nos próprios internatos, eu penso que, aliás, acho que o Sr. Ministro, enfim, estamos aqui todos a tentar ser politicamente corretos, o Sr. Ministro teve uma palavra muito infeliz, penso que não era isso que ele queria dizer, sinceramente, porque o conheço bem. Penso que o que ele queria dizer é que, obviamente, a ciência da educação médica vai mudar e provavelmente vai haver aqui técnicas de formação que vão tornar, não é só a medicina geral e familiar, são todos os médicos, vão ser mais rápidas numas coisas, menos rápidas hoje. Pensem que hoje os laboratórios de simulação são brutais, ou seja, hoje um cirurgião, um interno de cirurgia, já não treina a fazer suturas nos doentes, treina 500 mil vezes primeiro em manequim. Portanto, obviamente, isso vai alterar a forma como vocês são formados e penso que ele foi muito infeliz nas palavras que usou, mas acho que era isso que ele queria dizer, sinceramente, ou pelo menos tenho a grande esperança que tenha sido isso que ele queria dizer, deixem-me dizer dessa forma, mas de facto isto vai tudo mudar e vocês têm que estar preparados para a mudança e têm que estar preparados para a adaptabilidade e têm que estar preparados para uma grande resiliência, porque são tempos magníficos, mas também muito desafiantes. Esta não foi a última pandemia que seguramente tivemos, o que significa que não vai ser só a prevenção, vai ser a prevenção de pandemias, que é uma coisa diferente, e nós temos que estar preparados para isso. E eu acho que as boas notícias é que Portugal foi notável em qualquer parte do mundo, e é notável também na forma como não tem negacionismo nas vacinas, como tem um grande espírito cívico de saúde pública, e isso são tudo coisas boas para o vosso futuro e para o futuro do país. Muito obrigado. A engenheira Isabel acabou por antecipar bem uma questão que eu iria lançar, já lá vou, mas ainda assim, dos vários contributos que aqui lançou, eu gostaria de voltar a uma questão, sublinhando a importância desta formação multidisciplinar, a que voltarei, mas também na interseção de várias áreas científicas e do saber, com não só implicações ao nível da forma como os programas de educação e formação devem ser estruturados, mas também na forma como a iniciativa privada deve ser estimulada a partilhar o risco com o capital dito público. Portanto, mencionou aí, sem o identificar claramente, a importância dos fundos de capital de risco. O que verificamos também é que muitas vezes a iniciativa privada substitui-se, inclusive, à própria iniciativa de estímulo que deveria partir do Estado, mas eu nem sou tão extremista a esse ponto. O que eu gostaria de ouvir da sua parte é da necessidade e dos meios que considera adequados para que essa partilha de risco seja efetiva, ou seja, que o Estado se envolva com a iniciativa privada na criação de fundos de capital de risco, de financiamento, que permeie exatamente estas iniciativas multidisciplinares, que sabemos que na fronteira e na interseção das diferentes ciências é onde a probabilidade de inovação é necessariamente maior. Mas é fácil falar disto, é muito mais difícil saber fazer isto. Como é que se poderia fazer, engenheira Isabel, a este nível? Vamos lá ver, eu não sou tão pessimista como o Sr. Engenheiro. Eu acho que, enfim, o Estado tem dado algumas ferramentas que estão a promover isto, os collabs, por exemplo. Nós estamos envolvidos em 3 ou 4 collabs neste momento. Portanto, acho que não é o Estado. Acho que são, de facto, nós temos que aprender a gerir business plans, a ter um pitch correto para este. Estamos a falar de inovação aberta, não é? Portanto, tem coisas que são a tornar transacionáveis. E eu agora aqui no início deste debate vi aqui várias iniciativas que são justamente startups na área da saúde. É um mercado de trilhões de dólares, ok? E que há investimento privado para dar. Agora, obviamente é preciso que tenha business sense, não é? Portanto, porque senão são coisas só para a gente se entreter. Mas permita-me, sem querer interrompê-lo, o que temos verificado também no passado é que a existência destas iniciativas muitas vezes dá lugar
à deslocalização destas iniciativas. Porquê? Porque não existem mecanismos de financiamento em solo nacional que, de alguma forma, permitam escalar o negócio. E o que é que acontece? Há, efetivamente, deslocalização de iniciativas empresariais de alto valor acrescentado, na área da biotecnologia, sobretudo, não é? E elas são deslocalizadas para a costa leste dos Estados Unidos, não é? É exatamente para prevenir esse tipo de deslocalização, ou seja, e sublinhar aqui, no âmbito deste debate da saúde no século XXI, a necessidade de rever os mecanismos de financiamento que envolvam mais diretamente a iniciativa privada e, naturalmente, o papel regulador reservado ao Estado. Claro, eu acho que nós temos que, em Portugal, diaboliza-se o lucro. E o lucro hoje, quer dizer, ou seja, o setor da saúde é um setor que em qualquer país vale mais do que 10% do PIB, não é? Da riqueza. E como se poderá pensar, não é aquela visão romântica do ato médico em si. Estamos a falar de todas as indústrias que giram à volta do setor da saúde e que são trilhões de dólares, como eu acabei de dizer. Portanto, porque é que essas empresas muitas vezes têm necessidade de passar? Porque o nosso mercado de capitais em Portugal é uma andota. Portanto, não há investimento nem há mercado de capitais em Portugal e, portanto, essas pessoas têm que... Não é só na saúde, estamos a falar, nós temos hoje 3 ou 4 unicórnios em Portugal que tiveram que se financiar lá fora. Portanto, ou seja, não há dinheiro em Portugal e não há ambiente em Portugal. E, portanto, não é só dinheiro, é que não há ambiente. E, portanto, as pessoas têm que ir para fora porque há levantamentos de capital brutais, de 100, 200, 300, 400, 1000 milhões. E, portanto, é lá fora. Mas isso tem a ver com... Portugal tem que dar esses passos, enfim, penso que isso é já mais da área da economia. Agora, nós temos, e felizmente, o mercado de capitais ou seja, não é isso que nos deve impedir. Ou seja, Portugal acho que há de acompanhar, o mercado de capitais português há de acompanhar, mas quando as ideias são boas, o dinheiro aparece. E nós, hospitais, temos que ajudar a inovação aberta, temos que nos abrir para justamente apoiar as N ideias que vocês vão ter e que vai aparecer dinheiro para elas. É isso que vocês têm que perceber. Hoje nós apoiamos 3 ou 4, só nós que somos uma migalhinha no sistema, de jovens médicos que aparecem com ideias absolutamente fabulosas e que, como fazem sentido, vão ter sucesso e estão a levantar capital. A APIL, por exemplo, é uma que está a levantar capital agora levantaram mais 50 e tal milhões, portanto, ou seja, elas aparecem. Agora, Portugal, como sabe, tem um caminho longuíssimo a percorrer, porque não é só nas startups, em tudo. Portanto... Muito obrigado. E com muito gosto, e essa referência à APIL tem que ser aqui sublinhada, até porque foi uma startup que nasceu numa incubadora especializada na minha universidade, na Universidade da Beira Interior. No interior, até para dar correspondência a algumas das questões que o público levantou, nomeadamente o Rogério Gomes Silva, sobre o tipo de incentivos para a localização dos profissionais de saúde em áreas supostamente menos atrativas. Menos atrativas não sei em termos do quê, em termos de talento, seriamente atrativas e demonstram, pelo menos nos últimos 500 anos de história, que têm capacidade para produzir cérebros e capital humano qualificado que marcam tendências. E como já tenho aqui um lembrete do Gonçalo Torres, que temos mesmo que terminar o debate, eu queria abusar um pouco e lançar uma última questão, até porque entendo que isto tem sido bastante valorizado pela plateia e pelos intervenientes. Uma última questão que começaria pelo Dr. Fábio e que já foi aqui também referida várias vezes. Portanto, sugestões de futuras linhas de ação para efeitos de formação dos profissionais de saúde, bem como para a fixação e retenção de jovens médicos e também necessariamente o papel do interno no Sistema Nacional de Saúde. Mas de forma telegráfica, se o puderem fazer em 2 frases, eu sei que é um desafio tremendo, mas ficaríamos todos muito felizes, inclusive a organização, porque senão a próxima vez eu já não voltarei a ser convidado, certamente. Bem, tentando ser muito telegráfico, começando pela parte da formação e como é que podemos diversificar, eu acho que aquilo que já foi dito, de temos que conjugar claramente o ensino médico com as outras áreas do saber, em particular as engenharias, a parte informática, e não só pegar na parte da gestão, como também cada vez mais há mais colegas médicos a enverdar por esta área, é fundamental. Tal, pegando mais uma vez no que disse o professor António Araújo há pouco, nós precisamos de líderes na saúde e muitas vezes os médicos vão ter que ser esses líderes, e isto desafio para vocês todos que aí estão. No futuro vamos ter que ser os líderes e para isso nós temos que nos especializar.
Não chega, eu tenho jeito para isto, portanto vou-me pôr aqui ao computador a escrever. Não é assim, é preciso formar, é preciso vocês capacitarem-se para isso, e esse passo tem que ser dado, a meu ver, já há montante nas faculdades de medicina, e já está a começar a ser dado, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, já que também, não pegando tanto no interior, mas pegando em Braga, na Universidade do Minho, aqui ao lado, já estamos precisamente também com um curso pré-graduado, já precisamente a pensar nisto, a pensar que os jovens, os futuros médicos, têm que saber mais do que medicina, começarem a especializar-se logo na formação pré-graduada. Pegando no papel do interno, eu fui interno até há 4, 5 meses, portanto eu ainda fazia parte desses números. Os internos são 1/3 praticamente dos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de 1/3 dos médicos que são internos. Sem eles, vos garanto que o serviço desmoronaria de imediato, se eles saíssem todos. É óbvio que o interno está em período formativo, está a aprender, mas ele é um garante também da continuidade de cuidados aos doentes, pelo que tem um papel fundamental no sistema e tem que ser também acarinhado. Se os internos forem acarinhados durante o seu internato, eles com mais probabilidade ficarão. E então, passando à sua última pergunta e fazendo a ligação com como fixar médicos, eu já abordei de leve as pinceladas. É óbvio que é preciso melhorar as condições de trabalho e, enquanto membro de uma organização sindical, é óbvio que é isso que nós vamos sempre dizer e temos que o dizer, porque é óbvio, é natural, qualquer médico, já foi aqui referido também mais que uma vez, que os nossos salários são baixos, temos que o dizer. Dentro da realidade do país, se calhar temos salários um bocadinho maiores, mas continua a ser muito baixo para aquilo que fazemos e para as responsabilidades que temos. Mas não é só por aí. É preciso criar mais condições, é preciso levar a que os médicos se sintam bem acarinhados onde estão, no seu local de trabalho, que lhes deem alguma liberdade de fazer algo mais e às vezes ideias inovadoras têm que ser acarinhadas. E muitas vezes os médicos têm ideias e vontade de fazer algo diferente e nos deixam, porque há muita rigidez naquilo que tem que ser feito e que tem que ser impostas. Enquanto isso não mudar, enquanto essas regras e estas muito rígidas não mudar, dificilmente os médicos continuarão no Serviço Nacional de Saúde, infelizmente. Muito obrigado. Engenheiro Isabel, 2 mensagens. Eu já falei muito, portanto, a minha mensagem é boa sorte, escolham bem a especialidade, escolham aquilo que mais gostam de fazer e não deixem sempre de continuar a aprender, porque isso vai ser a vossa força no futuro. E casem com engenheiros. Ou engenheiras. Doutora Susana. Eu acho que a fixação dos colegas noutras áreas ou noutras terras que não os centros maiores parte ou vai ser essencialmente, como disse o Fábio bem, incentivos e a possibilidade de inovação. Eu assisti às EPEs que tinham autonomia de contratação e nessa fase foi fácil, ou foi mais fácil fixar pessoas nos quadros de Trás-os-Montes e Alto Douro, por exemplo, de outros hospitais, em que de facto as pessoas iam e estavam lá felizes, tinham qualidade de vida, tinham possibilidade de fazerem aquilo que era interessante para eles, de inovarem, de chefiarem serviços em fases mais precoces e tinham a compensação monetária por isso. E, portanto, se voltar ou se perceber que isso é que é o caminho para fixar as pessoas noutros hospitais que não de Lisboa e Porto, avançaremos para um bom caminho. Muito obrigado. Professor José. Bom, talvez as minhas últimas notas sejam um pouco provocatórias e que têm a ver com o seguinte. Falámos muito de médicos aqui nesta sessão. Há mais profissões de saúde com grande relevância. Estou a pensar nas terapias, terapia da fala e muito mais. Técnicos de higiene e saúde ambiental. E depois há uns outros médicos, que são os médicos de saúde pública, que vivem... Eu ontem me disse coisas um pouco, talvez, fortes demais, mas vivem num gueto que têm que sair e têm que se ligar à medicina geral e familiar e tem que haver esta interação, porque a prevenção não é dos médicos de saúde pública, a prevenção é da sociedade, é de todos os profissionais e é nessa definição das responsabilidades e das prioridades que as coisas têm que interagir. O próprio Instituto Nacional de Saúde tem que se reformatar em muitos aspectos. A última nota, eu acabo portanto, de receber habitualmente da National Academy of Science um trabalho sobre reformando, portanto, isto para os Estados Unidos, reformando de modo a ter um sistema de cuidados de saúde primários de qualidade. E entre muitas coisas vem lá uma secção que me interessou particularmente e que se calhar ao professor vai interessar, que é os modelos de incentivos.
E uma das sugestões e conclusões é que os incentivos não sejam pela produção, pelo ato, mas pelos resultados. Ou seja, as unidades que conseguem reduzir os seus hipertensos de X% deverão meritoriamente ser compensados. Os que continuam ao business as usual, obviamente que nunca terão acesso a esse, mas a comunidade seguramente que irá agradecer bons resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, professor António. Eu também vou ser muito rápido, só dizer-vos que realmente falta autonomia das instituições. Ouviram falar, por exemplo, na questão do financiamento e de modelos de financiamento, e isso só se consegue realmente se houver autonomia. Porque as necessidades dos cidadãos em Bragança, e o Distrito de Bragança, por exemplo, dentro de meia dúzia de anos vai viver uma situação extremamente complicada a nível dos cuidados de saúde primários, são completamente diferentes das necessidades dos cidadãos, por exemplo, na zona da Grande Lisboa. E não se conseguem fixar médicos em Bragança da mesma forma que se fixam médicos em Lisboa. E, portanto, para modelos diferentes têm que ser encontradas soluções diferentes. E isto só se consegue com autonomia. De resto, desejar-vos também as maiores felicidades para o vosso futuro, como é evidente. Um dia bom. Quero agradecer, em primeiro lugar, às convidadas e aos convidados deste painel, agradecer ao público. Aprendi imenso durante esta manhã, foi um exercício muito participado. A todos aqueles que se associaram a este debate subordinado à temática saúde no século XXI, devo dizer-vos que vou ter que o suspender, não vou fechar o debate, porque é um debate aberto, pelo menos neste século, por mais 79 anos. E, portanto, é conveniente continuar a discutir, pensar, com estratégia e, sobretudo, escolher os caminhos certos para que o setor da saúde marque a liderança daquilo que seja o conjunto de, e vou fechar como abri, as fontes de vantagem competitiva do nosso país, que devem estar muito mais próximas do bem-estar e da saúde de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada a todo o painel e aos participantes por interagirem no debate.